bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Passada, chocada. Salve, nação rolezeira! Está começando mais um Rolê ICL hoje. O rolê virou rolé, porque é o Rio de Janeiro no comando deste programa. Muito bom dia a todos. Nesta segunda-feira, dia 15 de junho, estamos em meia Copa, então todo dia é dia de Copa. Obviamente será o nosso assunto principal aqui neste glorioso programa. A gente vai passar também pela estreia, vai falar obviamente sobre a estreia do Brasil na Copa, sobre a leitura labial reveladora do craque Endrick. As bets tomando a imprensa. A gente tá vendo aí que todo mundo agora tá propaganda de bet de tudo quanto é lado, né? Cada dia mais escandaloso. O 7-1 da Alemanha em Curaçao e muitos outros temas. Eu quero já dar bom dia pro nosso intrépido Vitão, o nosso grande analista cultural aqui do Rolê ICL, nos traga a nossa dica do dia. Bom dia, Vitão. Bom dia, Lucas. Bom dia, chat. Bom dia, papo legal. Vamos lá, né? Segunda-feira, em clima aí de Rio de Janeiro, em clima de rolé. Minha indicação também é do Rio de Janeiro, então pra ficar no clima, o álbum 2 do Lucas Carlos, que é um álbum de 2023 muito bom, que mistura rap, R&B, soul, drill, enfim, vários gêneros musicais. Recomendo a todos, é um álbum ótimo, com uma capa linda. E é isso, recomendo a todos, tá em todas as Capa plataformas. maravilhosa. Muito boa. Bora lá, Lucas. Bora lá, arrasou, Vitão. Quero trazer aqui também o nosso querido Guga Noblar. Vamos fazer a ponte aérea Rio-Brasília. Guga, muito bom dia. Caiu, né? Vocês estão me vendo? Caiu, né? Uma travadinha. Bem, reconecta aí pra gente, Guga. O mais temido Bom, de Guga... todos os dias. Guga caiu. Nunca aconteceu. Bom, gente, vamos então já, enquanto isso, Letícia, o que a gente faz? Vai pro Papo Legal, né? O nosso glorioso Papo Legal. Vou ver o que o povo tá falando aqui no nosso comentário. Quero chamar a nossa enquete, né? Tivemos um 7-1 nesse final de semana. Será que o 7-1 da Alemanha em Curaçao quebrou a maldição brasileira? Eu espero que sim. Qual foi o pior 7-1 da semana? O 7-1 da Alemanha, o Nicolas debochando no estádio, a gente vai falar disso, as propagandas de bet em excesso ou todas as anteriores, porque é muito 7-1, todo dia é um 7-1 diferente para o brasileiro, para o povo latino-americano, porque temos a Alemanha mais uma vez macetando uma seleção latino-americana. E é isso, vamos para outros comentários aqui. Um bom dia pro Eduardo Silva, pra Ana Paula, pro Bode Sativa, pro César Augusto, que está sempre também aqui conosco, pra Patinete, falando de sacolé. Sacolé é uma delícia. E é isso, gente. Interajam lá no glorioso Papo Legal. Votem na enquete. A gente vai trazer daqui a pouco os resultados dessa enquete. Ô, Letícia, temos Guga novamente? O que a gente faz por aqui? Vamos seguindo? Tá voltando. Vamos rodar essa vinheta aí enquanto ele entra. Vamos lá, de rolê na Copa então, gente. Porque o que tá pegando fogo hoje é a Copa do Mundo. Atenção, pode ser campeão do mundo. Começou no susto, começou oficialmente pro Brasil em um empate com o glorioso time do Marrocos. Que assim, a Robertinha Garcia tava falando aqui na sexta-feira que quem apostava no empate era uma pessoa fraca, era uma pessoa equivocada. Eu apostei no empate, Robertinha, e eu acertei a minha aposta. Eu não acertei totalmente, porque eu botei 2-2. Mas 1-1 foi empate. Eu acho que era um resultado mais provável nesse cenário, né? Eu acho que o que a gente teve ali foi uma apresentação muito ruim no início do Brasil, mas logo depois a gente teve uma melhora. O Guga voltou aparentemente, né, Letícia? Ainda não. Mas é isso, amiga, eu concordo super com você. Já para não te deixar sozinho aqui falando, eu queria dizer que eu concordo com você. E eu achei algumas atuações péssimas. Eu até botei aí no roteiro, você deve ter visto. Comentar a atuação do Rafinha. Péssimo, péssimo, sim.
Teve a atuação do Rafinha, o Rafinha atuou, Letícia? Fica aí a grande questão, né? A estreia passou longe do que a gente esperava, né? Do que a grande parte da torcida esperava, porque a gente sempre espera estrear com vitória, né? Diante de 80 mil pessoas no estádio MetLife, lá em New Jersey, a seleção do Ancelotti ficou aí nesse empate com o Marrocos e saiu deixando dúvidas aos torcedores. A seleção até teve a primeira grande chance da partida, mas o Igor Thiago desperdiçou uma oportunidade clara dentro da área e logo depois veio aí o pior com o erro do Lucas Paquetá, que gerou aí o gol do Marrocos, né? Que abriu aí o placar. A gente ainda conseguiu ter esse empate, né? Depois de uma jogada individual do Vini Júnior, né? O coletivo não estava funcionando tanto, foi lá o Vini Júnior e mostrou por que ele é o melhor do mundo, né? Por que ele foi considerado o melhor do mundo. E a seleção garantiu aí um pontinho no grupo, né? Deixando aí, começando de uma forma, todo mundo empatado nesse grupo, né? Todo mundo empatou nessa estreia, então acho que não vai ter muita dificuldade o Brasil. Perdão, a Escócia venceu do Haiti, né? Então não foi todo mundo empatado. A Escócia venceu do Haiti, a Escócia está liderando o grupo, mas eu acho que isso aí é bem provisório, né? Acho que em breve Se a gente perder pro Haiti, fechem esse quiosque. Pelo amor de... Com todo respeito, claro. Mas se a gente perder pro Haiti, é foda. Eu acho que não dá pra esperar o Guga voltou, o Guga Noblar, o que você achou dessa estreia do Brasil? Porcaria. Ninguém tá feliz. Agora a gente odeia o Ancelotti, velho. Tava todo mundo, vem Ancelotti. A gente fez um técnico gringo. Vem um italiano. O italiano entende mais de futebol. Uma porcaria, né? Uma decepção esse Ancelotti tá sendo por enquanto. O cara não colocou o Endrick. Ele colocou o jogador do Botafogo, desculpa, ali. Que decepção, hein, esse Igor Thiago. A base do Valente, ele não anda. A base do Botafogo, porra. Sabe o que é? Ele errou o Igor. Não é o Igor Thiago, é o Igor Jesus que ele tinha que ter levado. Ele errou o Igor. Não era nem o Igor Jesus, era Jesus Cristo. Que ele precisava ter levado para salvar a seleção. Não foi Jesus escalado para a Copa. Por enquanto a coisa tá ficando feia. Agora, há uma esperança. Porque a pressão pelo Endrick tomou conta do Brasil. Até a Rede Globo entrou na pressão. Então eu acho que não vai mais... Teve leitura labial ontem, né, Guga? Teve leitura labial, exatamente para fazer pressão. Aí, cadê o Ancelotti? Tá na hora de escalar o Endrick. Não vai ter mais patrocinador ou birrinha de técnico que segure o Endrick. Ele vai ser escalado por pressão do povo, como é sempre, gente. A gente só ganhou 94 porque obrigamos o Parreira e o Zagallo a levarem o Romário para a Copa, porque eles não queriam levar, não. Era birrinha com o Romário. O Romário é muito encrenca. Romário é indisciplinado. Não queriam levar o Romário. A gente, obviamente, seria surrado naquela Copa sem o Romário. Então há uma esperança. Vamos ver se Endrick entra e nos salva nessa Copa, porque a gente tem um outro jogador bom também, né? E eu quero me iludir. Eu sempre me iludo. Copa do Mundo, eu sou desses que se ilude. Como diria aquele glorioso samba, ainda resta um pouco de esperança. E a leitura labial do Fantástico, né, que apareceu ontem na TV Globo, mostra justamente o Endrick falando sobre não ter entrado. Que o nosso querido menino Endrick, o nosso craque, que vai de fato mudar o resultado dos próximos jogos, a gente espera, ele falou que gostaria de jogar, né? Ele estava conversando ali com o Neymar e foi flagrado pelas câmeras. Porque hoje em dia, o que o jogador fala, todo mundo tá vendo, né, gente? Ele falou, é isso. Se eu pudesse, eu entrava. A cena repercutiu nas redes sociais e acabou virando aí mais um capítulo da frustração do atacante que ficou os 90 minutos no banco. Será, ô Guga, que rola mesmo esse boicote do Ancelotti com o Endrick? E mais do que isso, né? Parece que o Endrick ele não é bem visto na panela, né? E tem uns jogadores, aqui, inclusive da panela, que deveriam estar aposentados, né? Que não deveriam nem estar na seleção, mas estão lá jogando e que, né? A gente viu umas cenas aí de entradas muito truculentas no Endrick no treinamento da seleção. Claro. Não, o Endrick, ele tem uma birrinha. Claro que tem. Até porque o Ancelotti, ele não pegou o início do Endrick lá no Real. O Ancelotti, querendo ou não, foi alguém que atrapalhou a ascensão do Endrick. Já que o Endrick não teve tanta oportunidade quando chegou lá. Aí foi mandado pro Lyon. Chegou na França, o técnico também queria sacanear o Endrick. O português lá do Lyon. Falou mal do Endrick. Botou o Endrick no banco. Aí quando botou o Endrick no jogo, o Endrick em 3 minutos virou o jogo.
e calou a boca do técnico e foi obrigado a ser escalado lá. Virou o craque do time, virou o craque do campeonato, fez o Lyon ganhar no PSG, o moleque fez o Lyon, carregava o Lyon nas costas. Virou um craque, virou o ídolo da torcida, um monstro. Eu comecei a ver jogo do Lyon. Eu nunca tinha parado na minha vida para ver jogo do Lyon. O Hendrick me fez assistir o Lyon algumas vezes, porque era muito da hora ver esse moleque carregando o time. E ele é o Romário do Lyon. E quem sabe virá a ser o Romário da seleção também. A gente tem essa esperança, porque ou é isso ou não é nada. Se não tiver Hendrick, a gente tá ferrado. Vai acreditar que Neymar vai ser um craque? Cadê Neymar? Neymar talvez jogue, Guga, talvez não jogue. O Guga, Romário não é um bom exemplo nesse final de semana. A gente tem uma notícia bem complicada para trazer sobre o baixinho Romário. Mas antes disso eu quero passar no nosso glorioso Papo Legal. Selma Regina diz que acredita sim no boicote. O Douglas R disse: essa Copa tá boa, interessante. Lógico, tirando a seleção brasileira e as ações discriminatórias dos Estados Unidos. Tirando tudo tá ótimo, né? Tirando o que mais importa, realmente tá uma Copa deliciosa de assistir. Ontem, grandes jogos, grandes partidas ontem, né? Eu não sei, Guga, se você assistiu a estreia da Holanda, o que você achou dessa estreia? Você está aí trajado com a laranja mecânica. Adoro. Meu time na Europa é Holanda. Sempre Por que torci será pela que Holanda. o time do Guga é a Holanda? Não, mas juro. Parece, né, que é pela situação do país, é um país que tem esse caráter progressista, né? Cada um faz o que quer, ninguém caga a regra. Mas eu sempre gostei porque década de 80, a base do futebol mundial, os craques eram holandeses, Ruud Gullit, Van Basten, a base do Milan era a Holanda, e a Holanda sempre foi uma seleção injustiçada, era para ter vencido 3 Copas, perdeu 3 finais, que era para ter vencido. E aí, se tivesse vencido as 3, ia ser tipo Brasil, Itália, ia ter esse nível, né, de reconhecimento. Mas não tem, né? Fica meio que no segundo plano. Não venceu mas nível Brasil-Itália, nível Brasil-Itália no fim das contas. É treta, no jogo da Holanda e do ontem Japão, o que mais me menos, chamou a né? atenção... O que mais me chamou a atenção ontem foi a entrada do glorioso jogador Sugawara. Eu achei muito interessante quando o glorioso Sugawara entrou na seleção japonesa. Eu achei assim que foi de uma sutileza, de uma beleza a entrada desse jogador. Mas vamos ao que interessa. Enquanto a seleção brasileira estava ali, né, não nos proporcionou um grande espetáculo, a torcida estava fazendo festa, né? A torcida estava lá na Times Square, celebrando. A gente tem vídeo. Vamos dar uma olhada nessa festa aí. Sendo deportados. Querendo ser deportados, galera. A gente tem pode vídeo? fazer Não tem vídeo. Tem. Feliz ano novo, cadê a gritar? Isso é... Gente, eu chorei com esse vídeo ontem, juro. Eu chorei. Eu não sou um grande fã dessa torcida verde e amarela, mas realmente é muito bacana, né? A gente vê o nosso torcedor, o nosso futebol brasileiro sendo muito bem representado aí pela torcida, né? E se tem festa... Pela massa tem nova-iorquina. Pela massa popular, né? A gente vê que é uma torcida bem popular, né, Guga? É realmente muito bacana, né? A central do Brasil em peso em Nova York. É muito chato o americano, né? E aí os caras tocaram o terror ali, fizeram uma festa na Times Square, e depois começou a rolar uma notícia que eles poderiam até mesmo pagar por isso, serem responsabilizados, serem multados, quem sabe até deportados. Porra! Não pode festejar nas ruas de Nova York. Tem que fazer igual o japonês. Você tem que esperar Mas teve retaliação, Guga? Teve retaliação? Saíram essas notícias de que talvez, de que eles estavam olhando as imagens e estavam querendo ver quem tinha feito aquilo. Porque poderia ter retaliação. Eu não sei se terá, mas que eles estavam pensando em retaliar. Eu falei, porra, não é possível, velho. Não é possível que na Copa do Mundo a galera não pode festejar ali. O que tem? Enfim, essa é a intenção da Copa.
Mas a gente sabe que está acontecendo a Copa num país que está em guerra, num país autoritário, num país que tem como presidente um sujeito que, se pudesse, daria um golpe. Tentou, inclusive, quando perdeu a eleição passada, fingiu que tinha sido derrotado. E ficou enchendo o saco. E citou a invasão do Capitólio. Nem era para ter concorrido à eleição, se os Estados Unidos fossem um país sério, mas não é. Não é mesmo. Inclusive, ontem, ele fez um evento na Casa Branca de MMA, de porrada. Não sei se a gente vai entrar em detalhes sobre isso, mas os Estados Unidos viram uma piada tão grande que, enquanto a gente pode ser multado por fazer festa durante a Copa, lá na Casa Branca, tomado de gente, em volta da Casa Branca, tomada de gente, tinha uma fanfest do UFC, do evento de porrada, em volta da Casa Branca. Aí tava tudo bem, aí podia tocar o terror. A porrada comeu na Casa Branca e não foi do jeito que a gente queria, né? A gente queria que, enfim, não podemos continuar. Vamos pra festa dos novaiorquinos também, com a vitória do glorioso New York Knicks, que que foi campeão da NBA, colocou milhares de torcedores nas ruas de Nova York e se juntou à torcida dos brasileiros, né? Então teve festa aí, Brasil-New York, uma união aí, brasileiros e novaiorquinos malucos pelas ruas. Temos VT, né, Letícia? Temos vídeo aí pra mostrar. Cara, esse vídeo aí eu fiquei chocada com esse monte de ônibus. Isso parece ônibus escolar, sei lá. Gigantesco, né, Letícia? Gigantesco. Fim de um jejum aí de 53 anos. Eu estava assim. E tem a união dos quando a torcida do Brasil se encontrou com a torcida do New York Knicks. Que massa. Aí fudeu. Sensacional. Lindo. A gente se encontra na festa, né, Guga? O brasileiro É lógico. É isso gosta aí. de festejar, né? E tá junto na festa, na torcida. É realmente um momento, uma celebração histórica aí do Knicks, né? E o brasileiro junto, né? Porque a gente tá junto na farra, né, o Guga? Não, lógico, né? Isso a gente sabe fazer. Mas o Brasil é o quê? Futebol é carnaval, né? Nossa imagem é o quê? É festa, é alegria. É pelo menos isso. É uma das imagens que a gente tem, as outras não são tão boas. E é isso aí, tem que tocar o terror mesmo, vamos fazer festa. Copa do Mundo, a graça é essa. Eu fui para a Copa de 2006, Lucas, a trabalho, na Alemanha. Mesmo que sinistro que era. Quando você estava na cidade, então, que ia jogar o próprio país, a cidade onde a Alemanha jogava, era uma micareta, velho. Era a galera no meio da rua o tempo inteiro, som ligado o tempo inteiro. E, meu irmão, todo mundo se pegando, uma coisa inacreditável. Eu falava, caraca, Copa do Mundo é isso? Que da hora. Lá nos Estados Unidos não tá esse clima que tava na Alemanha. Na Alemanha tava esse... Cara, a Alemanha foi muito da hora a Copa, sério, foi incrível. A Copa do Mundo foi incrível. E é isso, quando é num país menor, é melhor ainda, né? Quando é num país pequeno... Todo mundo se pegando, inclui Guga Noblar, e aí grave, tá se complicando. Não, eu não... Tá se complicando. Mas naquela época, foi bem antes de Lígia, só pra deixar claro. Eu tinha outra namorada. Ah, então tá bom. Então tudo bem. Outra namorada. Ô, Tudo bem. Ô Guga, a gente teve também a União Brasil e Nova York pelo prefeito Zoran Mandani, que surpreendeu a postar um vídeo exaltando Sócrates e a democracia corintiana. O político democrata que faz oposição a Trump resgatou a história do ídolo brasileiro e sua relação com a luta por democracia durante a ditadura militar. Temos um trechinho desse vídeo, né, Letícia? And every tourist. Finally, as we look forward to Brazil versus Morocco, I've been thinking lately about Socrates, not the ancient Greek philosopher, but the Brazilian midfield maestro. Socrates played both in and for Brazil in the 1970s and 80s, including the 1982 World Cup, where he captained the side. These were difficult years in Brazil. A repressive military junta governed the country, imposing its rule through force. At Corinthians, the club he captained,
Socrates and his teammates participated in what everyday Brazilians dreamed of, democracy. They began an experiment in self-governance called Democracia Corintiana. Whether you were the star striker or you worked in the laundry room, you had the same one vote. And as the military dictatorship tortured and murdered its citizens, Socrates led the players onto the pitch, wearing jackets with the words, "I want to vote for my president" on the back. Que diferença, né, pro Trump, né, Guga? Que diferença essa fala do Mandani, que recebe muito bem os estrangeiros no país, né? Ele que é filho de imigrantes. Então é muito interessante a gente ver esse contraste, né? E de como ele usa citando o Brasil, citando Sócrates, né, no futebol para falar sobre repressão, né? E relaciona inclusive com a questão estadunidense, né? O ICE toca o terror nos Estados Unidos, né, Guga? É muito legal, né? A gente pelo menos tem esse lado. Um prefeito lá que dá orgulho, sabe receber e que conhece história, e que lê livro, e que tem conteúdo, e que não é um fascistinha, e que defende a democracia. O cara defende tanto a democracia que ele conhece a história do time de futebol que lutou contra a ditadura aqui. Esse movimento tão importante que surgiu na esteira de uma mudança lá no Corinthians, né, que colocou como diretor um sociólogo. É importante você ter também na direção do time pessoas que sabem da conotação política que existe no esporte, no futebol, futebol é política também, e que entende como é importante a política na vida das pessoas. O jogador tem que ser politizado, tem que ter também essa noção de política. E isso ajudou a formar essa geração de jogadores. Era o Casagrande, o Sócrates, o Zeno, né? Tinha alguns jogadores ali que entraram nessa onda e conseguiram criar esse movimento tão importante e que dá orgulho, né? Porque hoje em dia não tem jogadores assim, né? E também não tem dirigentes que instigam os seus jogadores a serem assim. Hoje é uma coisa muito mais voltada só para o lucro e dane-se o resto. Mas a gente sabe que esporte e política caminham lado a lado. E que bom que esse prefeito mostrou, né, que conhece a história da democracia corintiana, resgatando esse momento, fazendo a gente ter ainda mais orgulho desses jogadores. O Sócrates, um deles, né, grande Sócrates, que faz muita falta. O irmão dele hoje em dia representa muito bem também, o Raí, que também é outro que está aí, o tempo inteiro tretando, arrumando briga, se posicionando politicamente. O Raí não deixa de ser também um filho da democracia corintiana. Ô Guga, o Eduardo Silva, aqui no nosso glorioso Papo Legal, diz: sou santista, mas Sócrates tem todo o meu respeito. A democracia corintiana realmente foi muito boa. Eu não posso citar aqui o palavrão que o glorioso Eduardo citou. O Bot Sativa falou: viva a Revolução Humana. A Ana Paula: queremos atletas politizados em 2026. É um longo processo, né? E falando em atletas politizados, para não dizer o contrário, tivemos nesse final de semana, logo depois do Jogo do Brasil, uma declaração pavorosa do Romário, que é senador da República, né? Que além de ser jogador, que está aí de licença, né? É uma coisa completamente ridícula, né? Ele pegou licença para ser comentarista da Copa. Então, logo depois do empate entre Brasil e Marrocos, ele chamou atenção na transmissão da Cazé TV, porque a Fernanda Gentil, né, a jornalista Fernanda Gentil, estava fazendo uma análise e disse que o resultado tinha gosto de derrota para a seleção, né? E principalmente porque o início do jogo, né, Guga, foi um início de jogo muito ruim. E o ex-jogador, o atual senador, respondeu dizendo que quem não conhece muito de futebol teria esse tipo de pensamento. Acho que a gente não pode mostrar o vídeo, mas é uma declaração pavorosa do Romário, né? Uma declaração repleta de misoginia, de tratar como menor, né, a opinião da Fernanda Gentil. É uma coisa assim... eu queria até ouvir a Letícia nesse comentário, né? A Letícia que acompanha futebol muito de perto, né? Já trabalhou em empresas de jornalismo esportivo também, né? Tem esse debate de futebol muito próximo. E é muito lamentável a gente ver uma figura como um ex-jogador tão importante da seleção brasileira, um senador da República, menosprezar o trabalho de uma colega ali naquele momento, né, que estava junto dele, comentando a seleção. É realmente muito escandaloso. Em 2026 a gente ainda vê isso, né, Letícia? Sim, cara, o que eu fiquei bolada também
é que, assim, a Fernanda Gentil, uma jornalista com anos de experiência, né? E aí vem o Romário, que deveria ter ficado lá jogando bola, porque ele não é comentarista, ele não é senador direito. Então, assim, amigo, você tinha que ser só um ídolo porque você jogou bola, sabe? Enfim, essa atitude dele eu acho que é o mais comum que a gente vê, assim, tipo, quando a gente vai falar de futebol, a gente que gosta, mulher e tal, sempre tem um homem tentando deslegitimar a gente de alguma forma, sabe? Então a gente reconhece, não importa, assim, se às vezes está nas entrelinhas, às vezes é mais explícito. A gente sabe quando a pessoa está tentando justamente fazer com que você ache que você não entenda, né? Ô, Guga, o mínimo, né, seria o Romário não voltar mais para essa transmissão, né? Depois de um episódio tão absurdo quanto esse, a Cazé TV não deveria fazê-lo voltar à transmissão, principalmente junto à Fernanda Gentil. Eu acho que não teve mais um momento dos dois juntos, Letícia. Eu não sei, Guga, se vocês viram alguma coisa, se eles se reencontraram depois ao vivo na Cazé TV, mas não deveria mais estar ao vivo o Romário depois desse episódio bizarro de machismo, né? Inclusive, aconteceu semana passada na ESPN. Um fato, já que você está falando, né, em reação da emissora, na ESPN o narrador e o comentarista que estavam falando sobre basquete, eles fizeram uma brincadeira, entre aspas, com a repórter que estava lá na gringa, fora. Ela estava fazendo reportagens fora do Brasil e aí eles fizeram uma piada. Chega de reportagem de beira de cama, como se ela não saísse do hotel, como se ela ficasse só pegando o que está na internet e comentando dali, entendeu? Aí fizeram essa brincadeira, que eles chamaram pelo menos de brincadeira. Esse foi o da NBA? Foi, né? Aí para de fazer reportagem de beira de cama, como se ela não saísse do hotel. O que aconteceu? A ESPN suspendeu os caras, velho. Os dois estão suspensos, não só o comentarista, não só o narrador, desculpa, como o comentarista que acabou rindo e instigando a zoeira, o que eles chamaram de piada. E é isso, mais uma vez a mulher é muito boa também, a jornalista. Ela é especialista, assim, e estava viajando para cobrir isso. Claramente, é uma pessoa que eles confiam, né? Ninguém bota uma pessoa para cobrir NBA, a final da NBA, que a pessoa não tem as qualificações para estar ali, né? Pois é, e aí eles fizeram essa, como se ela não fizesse, como se ela só ficasse no hotel. Eles falaram que era zoeira, mas mesmo assim. E olha, a do Romário ainda foi mais grave, né? Se você parar para ver, a do Romário é ainda mais pesada, porque o Romário fala, você não entende, em resumo. Não dá nem para dizer que foi brincadeira, não dá nem para tentar se esquivar. E vamos ver se eu acho que não vai ter reação nenhuma, eu acho improvável que os caras peitem o Romário, acho que ele continuará apresentando lá e fazendo os comentários dele. E foi muito grosseiro, né? Foi bem feio. O Romário ele se manifestou até, esqueci de colocar no roteiro, mas vou fazer a função agora. Ele falou assim, quero aproveitar a oportunidade porque houve um ruído na imprensa em relação à fala da Fernanda Gentil e que eu teria sido um pouco rude, um pouco grosso. Primeiro, quero dizer o seguinte, Fernanda Gentil é uma das 10 pessoas do país que mais conhece futebol, na minha opinião. Enfim, ficou falando, uau! Parabéns! Nossa! É bizarro, surreal. Não tem explicação. É foda, né? Mas enfim. Guga, não tem explicação. Eu acho que é um desrespeito muito grande a um colega profissional. Principalmente a uma mulher profissional ali, que a gente sabe que tem o peso do machismo numa análise como essa, né? Se fosse um homem já seria escroto, né? Sendo uma mulher é ainda pior esse tipo de comentário do Romário, né, Guga? Pois é, o caso que eu citei foi na Amazon, não foi na ESPN, estou me corrigindo aqui. Foi na Amazon, até porque a ESPN realmente, no único momento que a ESPN agiu para tirar as pessoas foi exatamente para retirar aqueles que faziam do esporte também esse lado político, porque esporte também é política. Então a ESPN deu um rapa e tirou todos aqueles que eram mais politizados. Né, teve esse momento, né, que eles tirou o Juca Kfouri e uma galera, todo mundo que praticamente tinha fundado o canal aqui no Brasil, quem fazia o canal aqui, foi retirado da ESPN. A ESPN teve esse momento de vergonha na sua história aqui no Brasil. Então é bom corrigir, não foi a ESPN, foi a Amazon que suspendeu Antes de passar para o próximo tema, Guga, eu queria passar aqui nos nossos comentários do glorioso Papo Legal,
Tem aqui comentário da Ana Paula. Ela fala que ele nem disfarçou. Ato escroto como sempre fez. Deveria ser vetado das transmissões. A Carol Ribeiro disse: vergonhoso duplamente faltar o trabalho para comentar e ainda fazer essa cena lamentável. Ele tem que ser cobrado também, Guga, no Senado, né? Eu acho que há a possibilidade de não sei, talvez um processo por quebra de decoro, né? Porque a gente tá falando de um parlamentar, de um senador da República, de alguém que representa o estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é muito grave. Tanto como figura pública, né, que o Romário é, né, uma figura pública importante do futebol, né, um grande craque que levou aí a seleção ao título de 94, mas além de tudo, ele é um senador da República, né, então acho que é importante ser cobrado. Pode até ser que não dê nada, né, mas eu acho que é importante se cobrar e demarcar, né. Mas os caras não vai ter nem processo, eu acho, Luquinhas. E, pô, imagina, os caras não... Bolsonaro falou que tinha que matar 30 mil e que mataria o FHC. E ali teve até um processo, quando ele falou isso na Band, né? Só que o Michel Temer era o presidente da Câmara e não queria, e quis passar pano pro Bolsonaro. Quem salvou o Bolsonaro, quem segurou o fascista lá, foi o Temer, né? Teve um processo que na época o ACM, o pai, o coronel, o que morreu, não que o Neto não seja, mas o que era o coronel original, né? O ACM Neto, ele também queria na época, até ele que era o presidente do Senado, inclusive foi por isso que o Temer manteve o Bolsonaro, fazendo birrinha com o ACM que era do Senado, queria que o Bolsonaro perdesse o mandato por essa fala, e o Temer, que era da Câmara, e tinha uma tretinha entre os dois, falou, então eu vou segurar, e aí segurou esse cara que acabou virando presidente. A gente viu a tragédia que foi pro país, mas se ali não caiu, falando em matar 30 mil e pregando guerra civil, não vai ser o Romário, né, falando de futebol, que vai dar em alguma coisa. Eu só queria, antes de passar para o próximo tema, que também tem relação com isso, fazer aqui uma notícia da Carta Capital. Em 2025, o Romário faltou 58 das 120 votações no plenário do Senado. O Romário pediu licença em dezembro, voltou em março e pediu uma nova licença agora. Então, o senador Romário não trabalha como senador. Ele tá lá nem batendo ponto, né? Nem bater o ponto. O Romário se dá. Então eu queria destacar também isso, que é muito importante a gente cobrar essa figura aí do Romário, né, que se aproveitou da sua fama como jogador para se eleger senador e tá aí nos braços do bolsonarismo, né, o bolsonarista Romário. Bom, já que falamos de Cazé TV, o Guga, a gente estava comentando aqui sobre a guerra da Cazé TV com a TV aberta, e a Cazé TV chegou a mais de 11 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo na estreia do Brasil, né? O número superou o recorde de 6,9 milhões na eliminação da seleção para a Croácia em 2022. Mas a Globo segue, né, o Guga, gigante quando o assunto é alcance total. Somando a TV Globo, Sport TV, GE TV, o grupo reuniu aí 46 milhões de pessoas. Mas não existe Copa do Mundo grátis, né, Guga? A Cazé TV faz propagandas aí de pelo menos de mais de 4 bets diferentes e um só intervalo. Eu acho que é muito importante a gente jogar a luz sobre isso, né? Porque a Cazé TV se pinta como diferentona, como descoladona, alternativa, mas ela tá aí mamando nas bets, né? É uma coisa, assim, absurda. Os jogos que eu assisti na Cazé TV, eu fiquei em choque com a quantidade de bet, com apresentadores pedindo para as pessoas apostarem em bet, né? Que eu acho que é ainda mais grave, né? Durante o jogo, as pessoas falando... os apresentadores falando para as pessoas apostarem. No intervalo, os jornalistas falando de bet, né? Dizendo, não, o meu palpite na bet tal é esse, o meu palpite naquela bet é esse, né? Então, eu acho que tem até um comentário aí. Antigamente tinha pelo menos uma ética de patrocínio. O Tricas de Ferro comentou. Ter tipo uma marca de cerveja e uma marca de veículos. Agora a Cazé TV tem umas 5 bets pulando na tela. Então não tem nem a restrição de ser uma só, né, Guga? São várias bets que aparecem na transmissão. E as bets aparecem como conteúdo jornalístico, inclusive, né? O ranking tal, tava assistindo ontem, antes do jogo da Tunísia. O ranking tal patrocinado pela bet tal, dizendo que a chance é tal, sabe? É uma coisa, muito presente. É claro que na TV Globo também não fica muito distante disso, né? Acho que a Globo também tem muitas bets aparecendo, também tem comentaristas apontando, né, o seu palpite na bet tal. Eu vi ontem mas eu acho que antes do jogo, assim, tava passando
o Domingão com o Hulk, aí eu tava assistindo antes, e aí cortou pra uma propaganda, assim, tipo um quadro, falando assim, os próprios comentaristas, ai, porque o meu palpite são 9 escanteios. Que tipo de pessoa conversando normalmente dá esse tipo de palpite, sabe? Ai, 9 escanteios. É um estímulo claro para bet, né, Guga? Que a gente já fala aqui bastante no ICL, né? Que as bets elas estão aí tomando grande parte do orçamento brasileiro, né? Tanto as bets quanto depois o pior ainda do que as bets, que são o tigrinho. Então acho que já passou da hora da gente regular a publicidade. Eu acho que vale para os nossos colegas de profissão também se questionarem qual o papel que eles estão prestando na sociedade fazendo esse tipo de incentivo às apostas, né? Porque um jornalista, ele usa o seu renome, né? O seu nome no mercado, né? O seu prestígio perante a população para fazer propaganda de bet é muito absurdo, né? Você está emprestando a sua credibilidade para uma empresa que está aí só para tirar dinheiro das pessoas. As bets estão aí no mercado só para sugar o dinheiro da população, principalmente a população mais pobre, né, do Brasil, e a gente tem muitos dados sobre isso, pessoas que usavam Bolsa Família agora está bloqueado, né? Então pelo menos temos esse bloqueio e cada vez eu acho que tem que bloquear mais. Eu acho que é urgente a gente falar sério sobre regulação de bets, sobre proibição de bets. Eu acho que já passou da hora da gente olhar para isso com seriedade, né? O quanto for possível bloquear, o quanto for possível proibir. Eu acho que a gente chegou num ponto que é muito difícil ter uma proibição total, mas de alguma maneira, algum tipo de proibição tem que ter, porque é um absurdo que a gente está vendo na Copa do Mundo. A gente não consegue assistir um jogo de futebol sem ter bets pulando na tela, né? Que eles recolhem, né, Guga? Diminui o tamanho do campo, coloca a propaganda de bet. Então você não consegue fugir da bet durante o jogo de futebol. E isso é muito grave, né, Guga? Pois é, mas os caras estão mandando, velho. Porque quem está começando a salvar a televisão é a bet. Os caras conseguiram movimentar só em publicidade na televisão 1,4 bilhão no ano passado. Os caras deram para as TVs. É muita grana, é 1,5 bilhão que eles estão dando aí para as TVs dividirem só para falar de bet. É muito dinheiro, é muita grana. Assim, eu estou vendo aqui que as televisões movimentaram 24 bilhões em investimentos em publicidade, né, no ano passado. E 1,4 veio das bets. Então é muita grana. Eles vão influenciar cada vez mais esse mercado. Velho. Então já era. Não tem volta. Agora que liberou, vai ser assim daqui para frente. E como você falou, que o jornalista é que tem que impor o limite também, né? O canal ali está sendo salvo pelas bets, mas você também não precisa virar o garoto propaganda da bet junto. Não precisa faturar junto. Coloca ali um limite, uma barreira, tenta não se envolver, apesar do seu canal estar envolvido. Não tem como atrás de você vai estar logo, porque é do canal, mas você não precisa participar disso. Como falou, o Lucas é realmente ruim para a imagem de quem é jornalista ficar se envolvendo com aposta, né? A gente sabe que a aposta é um vício pesadíssimo, o mal que faz, e não dá para confiar também em boa parte dessas casas de apostas. Eu não confio. Então não é algo que você deva anunciar, se você não confia, se você não quer que os outros realmente acabem nesse vício. É péssimo para a imagem, de fato, mas é muita grana, véio. É o dinheiro que manda, né? É tudo business. Google, eu queria passar aqui pro Papo Legal, mas antes disso, só também comentar, né? Claro que o jornalista que trabalha num veículo como esse, muitas vezes não pode dizer, não quero aparecer com a bet atrás de mim. Não, isso tudo bem, a gente entende, né? Acho que a gente não tá aqui questionando quem tá fazendo um trabalho sério. Mas quem tá emprestando a sua voz, o seu rosto pra bet, tem que ser cobrado também. E a gente tem um comentário aqui no Papo Legal, do Marco Legal. Bambam, que fala, quem tem que ser cobrado é a Cazé TV e o seu dono. Vão manter ele lá? Eu acho que sim, tem que cobrar o Casimiro, tem que cobrar a Cazé TV como um todo, mas eu acho que esses jornalistas também que emprestam sua voz têm que ser cobrados, né? A Selma Regina diz que a Cazé tá se perdendo, o Omar Moreira falando, o Romário querendo meter o quem me conhece sabe, o Eduardo Silva, se fosse um homem, ele jamais responderia dessa forma.
E o camarada Daniel Balaguer fala que a transmissão está péssima, sem seriedade. Preferia que o Falha de Cobertura fizesse a transmissão. Falha de Cobertura que é sensacional. E realmente a Cazé TV eu acho que foi por um caminho muito, muito ruim, né? Nessa profusão de bets, né? O Márcio RP também falou disso. Parou de assistir a Cazé por causa disso. É um absurdo. Mas a transmissão, assim... A Cazé TV é a galera do esporte interativo. O Cazé... Hoje é mais uma marca do negócio do que quem realmente está ali fazendo as negociações. Tem os executivos que criaram aquele esporte interativo, inclusive puseram o Cazé lá, era o cara que fazia a zoeira, misturava futebol com piada, uma coisa mais de internet, assim. E a coisa deu certo. A Globo vacilou também, porque a Globo na Copa passada não quis comprar os direitos exclusivos das transmissões também no digital, na internet. Achou que não, vamos comprar só na TV. A Globo vacilou, né? Insistiu demais na televisão. A galera migrando para a internet e a Globo querendo obrigar todo mundo a só continuar na TV. E também não fazendo questão de... Até porque a Globo tá em decadência, não tá com a grana que tinha antes, não quis ter os direitos exclusivos. Aí esse pessoal que era do esporte interativo, da Cazé, que tem lá uma marca, é uma produtora, eles negociaram os direitos com a FIFA, porque a Globo não quis, a FIFA por isso. E aí agora a Globo tá vendo o vacilo que foi. A Globo inclusive tá migrando, né, pro YouTube. Tem agora a GE TV no YouTube. Eles antes não tinham nem canal no YouTube também. Falavam, não, é só TV. E demoraram para entrar no YouTube. Agora eles estão chegando, sei lá, quase 20 milhões de seguidores no YouTube em pouco tempo, mas ainda estão bem atrás da Cazé. E é isso, a Globo vacilou, a Cazé cresceu nos vacilos da Globo, no fim das contas, que foi deixando de lado a internet, sobrou para esse pessoal aí do esporte interativo junto com o Cazé. A coisa ficou gigante e a transmissão, assim, pelo menos a qualidade da imagem, ela é boa. A gente não pode negar. Eu estava assistindo na Globo e assistindo na Cazé, é muito melhor a imagem na Cazé. Assim, a sensação realmente de 4K, de estar vendo uma coisa, tá vendo o campo sem uma tela na tua frente. A Globo é muito pior a imagem. Então a Cazé, como tem uma imagem boa, como a transmissão nesse sentido, a qualidade da imagem está muito boa, e na internet é de graça. Eu sou mais minha antena digital, filho. Eu mesmo vendo na antena digital com a sem Globo, delay. eu prefiro ver na imagem, falando pela imagem. A imagem da Cazé está melhor do que a da Globo, galera. É só colocar e comparar. Eu tô achando. Bom, vamos deixar esse debate para outra hora. Vamos falar sobre Nicolas Ferreira, Guga. Novamente ele, estava lá na Copa do Mundo assistindo o jogo e mais uma vez debochou da população. É o esporte preferido do Nicolas Ferreira, né? Mais do que o futebol, o Nicolas gosta bastante de debochar do povo brasileiro e mais uma vez ele meteu um "vocês estão com inveja". Algo que ele também falou sobre o jatinho do Vorcaro, né, Guga? Quando ele foi questionado sobre o jatinho do Vorcaro, ele falou, tá com inveja? Então, de novo, ele manda pro tá com inveja quando é questionado o deputado federal que viajou para os Estados Unidos para ver a estreia da seleção. A gente tem vídeo, né, Letícia? Abertura da Copa, o som de Eminem. Se eu sou um jogador, meu parceiro, sério mesmo. Se eu tenho ideia como é que eu entro, não. Esquece. Vem pra aqui, ó. Jogador, ele? Esse foi o primeiro que ele postou, né? Depois ele debochou quando a galera começou a reclamar. Não, papai, chora. Entendeu? Estou com inveja que eu posso vir de boa, andar no meio das pessoas, entendeu? Assistir um jogo, voltar daqui a pouco pra casa. Aí vocês têm raiva. Receber o carinho das pessoas. Exatamente, é isso. Agora... Que é o Louro José do lado dele. Tá ali, fala repetindo. Ô, Guga, não era ele que era contra o fim da 6x1, que dizia que tinha que trabalhar? Por que o deputado não tá trabalhando? Por que ele foi viajar, né? Isso é um vagabundo. Segundo o Alan dos Santos, o foragido, aquele troll da internet que mora nos Estados Unidos, patético, o Nicolas não tinha aonde cair, onde, né, no caso, aonde é quando tem movimento. Ele não tinha onde cair morto, coitadinho. E agora que virou político, anda de jatinho. O Alan dos Santos falando que esse sujeito não tinha onde cair morto, tá aí agora.
enchendo o saco para defender patrão, porque quem paga as contas dele são os empresários, como o Daniel Vorcaro, que deu um jatinho para ele passear. Então ele trabalha para o patrão, ele está lá enchendo o saco contra o fim da escala 6x1, só que a escala dele é 1/6, não trabalha, é patético o quanto ele trabalha, né? Não trabalha, e está lá curtindo a Copa, ainda falando se fosse jogador. Não existe essa hipótese, Nicolas. Se fosse jogador, olha pra você, irmão. Jogador nem de xadrez. Até porque ele tem cérebro, massa cinzenta pra isso. Muito menos um atleta do futebol não tem. E falou, tá com inveja? Quem vai ter inveja de você, Nicolas? Se olha, irmão. Ô, Guga. Ninguém tem. Todo mundo, se fosse você, eu estaria desesperado. Eu acho que eu ia ser uma pessoa depressiva, ser como você. Ninguém te inveja. Invejar o Nicolas, Lucas, é possível invejar aquele cidadão? Ninguém inveja o Nicolas, ninguém quer ser você, Nicolas. Você é a desgraça. Ô, Guga, mas sabe quem não tava na estreia da Copa, do Brasil na Copa? Jair Bolsonaro, que tá preso em domiciliar, então o Nicolas estava lá, o Jair não conseguiu ir, né? Não teve liberação aí do Xandão, imagino eu. Mas lembraram nas redes sociais sobre, em 2022, no Catar, enquanto os apoiadores estavam nos quartéis tomando chuva e rezando para pneu, o Eduardo Bolsonaro apareceu na transmissão com a esposa, né? Enquanto lá a turma dele estava tomando no lombo, ele foi lá dar o close, assistir jogo na Copa, né, Guga? Toma, otário. Quando você tá aí, toma, Débora do Batom. Você tá onde, Débora do Batom? Você tá mal da vida ainda, né? Sua vida não tá fácil. A do Nicolas tá. Vocês são os otários, né? Esses buchas de canhão que sacrificam a vida, a liberdade, a imagem pelo Jair Bolsonaro, enquanto o bolsonarismo vai pra Copa. Tava essa imagem, realmente, a da Copa passada. No meio da treta, Dudu, brincando de se divertir no Catar, assistindo Copa do Mundo, e o Nicolas é a mesma coisa. Isso, era um bando de gente que não teria onde cair morto se não tivessem usando a política para mamar na teta do Estado e poder se divertir, se sentir o rei do mundo. Esse daí, agora a gente está lá nos Estados Unidos, né, tendo que se manter ali, porque se voltar para o Brasil vai ser preso, mas ele está tendo a vida que queria. Está cuidando dos negócios da família. A gente sabe que a família tem um monte de negócios nos Estados Unidos. Quando ele foi para lá, tinha esse papo. Não sei se você lembra. Ele foi para lá e fingiu que estava sendo perseguido pela justiça, que é aqui para os States. E naquela época já tinha no bastidor a história de que ele estava indo para cuidar dos negócios da família Bolsonaro. Aí agora a gente está vendo as tretas que estão rolando com o Daniel Vorcaro. E aí os pontos começam a se ligar, né? Fica aí cuidando dos seus negócios. Não volta, porque se voltar, vai parar junto com a Débora do Batom. Guguinha. Letícia, para onde vamos agora? Vamos para Curaçao? Curaçao, rapidinho. Vamos rapidinho para Curaçao. Então o programa está quase no fim, mas ainda dá tempo de falar dele. Dá tempo da gente ir pra lá e dele. voltar? Dá. Eu acho que sim. Curaçao aqui. Eu acho que sim. Pertinho. Porque, Caribe. afinal, o Guga, no final de semana, a Alemanha meteu 7 no Curaçao. Né? Então a gente tem que falar desse grande evento, né? Novamente eles não tiveram piedade de ninguém, golearam, mesmo diante aí de umas favoritas ao título. O momento mais especial da partida foi quando o Livano Comenência marcou o primeiro gol da história de Curaçao em Copas do Mundo e fez a torcida sonhar por alguns minutos com uma zebra histórica. Eu confesso, Guga, que eu torci por algum momento ali que algo inesperado pudesse acontecer, que Curaçao pudesse empatar aquela partida, mas durou pouco, né? O sonho durou pouco, poucos minutos, já não dava mais, né? Você chegou a acompanhar essa gloriosa partida, Guga? Eu acompanhei inteira. Eu me empolguei também, me iludi. Quando o Curaçao fez um gol, fiquei empolgadaço. E aí os caras começaram a chorar, eu quase chorei também. Falei, porra, que lindo isso, futebol, olha que maneiro. Como une um país e como traz esse sentimento, né, de vamos ganhar desses que eram os colonizadores. No caso do Curaçao foram os holandeses que colonizaram, mas a Alemanha também foi um colonizador, né? Tá entre os países colonizadores. Todo país que foi colonizador eu torço contra, velho. França, Holanda é a única que eu torço a favor. Mas a Alemanha,
Que justamente colonizou o Inglaterra. Curaçao. Só a Holanda. Justamente a Holanda. Porém, lindo quando eles fizeram o gol. Sério, foi muito da hora. Os caras chorando, a emoção. E o que estão dizendo é que Curaçao nunca foi tão unido como agora. Que a Copa uniu realmente a galera lá. E a Copa tem esse dom, né? De unir, independente da política, né? Na hora do jogo ali, todo A mundo gente tá tem torcendo vídeo tudo. da comemoração em Curaçao, Guga. Vamos rodar Foi aí lindo. uns vídeos da comemoração em Curaçao. Esse foi depois. Pra quem tava dizendo que seria um 10-0, um 7-1, eles se Tem igualaram ao esse do Brasil, né, horário Guga? da Então hora que ele fez motivo o pra festival. comemorar, né? Aí. Olha aí, Pirani. Meu irmão, essa hora foi muito louco, velho. Os caras fizeram 1-1 na Alemanha. Foi muito louco essa hora, velho. Foi muito louco, porque ninguém acreditava nisso. De repente, 1-1, e os caras, por 15 minutos, jogaram melhor que a Alemanha. E aí eu me empolguei, eu falei, se empatar já vai ser um milagre, eu vou torcer pelo empate. Acabou 7-1. Foi um esculacho. Mas o nosso esculacho foi mais vergonhoso. Curaçao estreou ontem na Copa contra uma das maiores campeãs da história, junto com a Itália, né? Só atrás do Brasil. 4 títulos, a Alemanha, que é um time frio, e é treta jogar com a Alemanha. E tomou um 7-1, mas o nosso 7-1 foi muito mais vergonhoso. Curaçao, parabéns aí, por pelo menos por 15 minutos deixar a gente sonhar. Ô Guga, vamos para nossa agenda de hoje, porque hoje tem um jogo muito importante, muito aguardado, muito esperado, que é a estreia do Irã. O Irã estreia hoje na Copa, mesmo depois de ser aí perseguido por Donald Trump. A seleção entra em campo contra a Nova Zelândia e chegaram a discutir até a possibilidade de não participar do Mundial, né? Já que todos os seus jogos da primeira fase vão ser no território americano. E o Irã foi forçado a ficar, né? A pernoitar no México, né? Não podia pernoitar nos Estados Unidos, então vai ser um ciclo da Copa muito cansativo para a seleção iraniana, mas é muito interessante, né? Que eles estão aí marcando presença, vai ter esse jogo de hoje, né? A situação também lembra a Copa de 22 no Catar. Tem um jogo ali que a Arábia Saudita e Uruguai é 18 horas mesmo, não é 19, não? Porque eu vou ficar triste se for 18. Ai, eu tô cego. Obrigada. Seguimos. Eu estou cego. Bom, galera, temos na agenda de hoje, então, Espanha. Tô cego. Foi mal, já, Espanha e Cabo Verde, assim que acabar o rolê. Depois tem Bélgica e Egito no grupo G. Arábia Saudita, Uruguai, Irã e Nova Zelândia. Agora, Guga, tem uma pessoa aqui que está liderando o bolão da firma. Uma pessoa que é um grande especialista de cinema e agora se provou um especialista em futebol. O nosso glorioso André Alzeda, que vai dar dicas aí pro nosso público que vai participar de bolões. O que faz um bom palpiteiro de bolão é o que vai dizer o nosso glorioso André Alzeda. Fala pessoal, eu tô aqui liderando o bolão, né, da firma, com uma larga vantagem em frente aos outros. Então eu vou dar algumas dicas de como você fazer esses palpites. Esse negócio de você estudar os adversários, buscar forma tática, estatística de jogo, nada disso funciona. Você tem que deixar a energia fluir e aí você mentaliza o resultado. Então, por exemplo, Espanha e Cabo Verde. 3-0 Cabo Verde. Pode botar no seu bolão aí que vai dar super certo. 3-0 Cabo Verde. Bélgica e Egito. Empate. 4-4. Bota aí no seu bolão 4-4 que dá super certo. Vai ser esse o resultado. Uruguai e Arábia Saudita. Não vai ter jogo. Uma tempestade vai se abater sobre a cidade e não vai ter jogo. Marca aí no seu palpite WO. E o último jogo, Irã e Nova Zelândia. 1-0 Irã. Pode marcar esses resultados que vai dar super certo no seu bolão. Valeu. Guga, enquanto eles têm polvo nós temos André Alzeda. André Alzeda aí, a nossa mãe de nada da redação do série, trazendo aí os melhores palpites, né? Os melhores palpites pra quem quer aí brincar em bolões, né? Porque brincar em bolões não é bet. A gente bota
Brasil de um lado, Haiti do outro. Aí ele vai andando assim, a gente sabe pra que lado que ele vai. Aí o Zeno, de repente, vai pra Haiti, eu paro no meio. Podia fazer igual o povo, pô, ia ser muito engraçado. Eu acho que mas sim. olha, ele foi sensato no Irã e Nova Zelândia. Vai ser 1 ou 2-0 para o Irã. O resto, não copiem as dicas dele. Mas Irã vai ser 1-0, 2-0. Ô Guga, tá acabando o nosso tempo, quero chamar aqui o resultado da nossa gloriosa enquete. Qual foi o pior 7-1 do final de semana? O resultado da enquete na tela pra vocês aí. Qual foi o pior 7-1? 7-1 da Alemanha, ninguém acha que foi o pior. Sozinho, né? Nicolas debochando 11%, propaganda de bets em excesso 11%, todas as anteriores 77%. Então a população brasileira aí que opinou no nosso Papo Legal está aí desacreditada, são muitos 7-1s. E enquanto isso, né, a gente falou aqui sobre os absurdos das bets, mas eu queria chamar aqui o nosso novo documentário aqui do ICL Notícias, né? Em mais um capítulo da trama Dark Horse, foi revelado que uma empresária ligada ao filme tem contratos que receberam fundos do tal orçamento secreto. A gente já viu isso antes, começa com um contrato de serviço privado para uso público e logo aparecem os sinais de desvio. As obras nunca são entregues e o dinheiro some. O orçamento secreto é um dos maiores facilitadores de corrupção dos últimos tempos. Ele dá acesso a fundos públicos, a políticos e empresários e somos nós, o povo, quem paga por isso. No dia 28 de junho, às 8 da noite, vamos lançar ao vivo a série Orçamento Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil, uma produção original do ICL para explicar os detalhes dessas transações e como isso muda em nossa vida. Que legal. Garanta aí o seu ingresso, Guga. Qual é o link para o nosso público? Qual que é o link, Gabriel Barros? Qual que é o link, meu querido Movimento pela Inclusão, que tá sempre aqui com a gente? É no roleicl.com.br. roleicl.com.br. Então o Ortega vai entrar, que eu tô ligado. A nossa Agobeira vai entrar. O Leonardo Santana também, junto com o Zeca Carlos Satis e o nosso César Augusto. Todos agora no roleicl.com.br. Galera, vai lá. O maior escândalo do Brasil é o orçamento secreto. E o pessoal tenta distrair, falando, os políticos inclusive, falando do STF. Impeachment de ministro do STF. O STF que é o problema. O problema é o STF, não. O problema é o orçamento secreto. A gente tem centenas de deputados sendo investigados por desvio de orçamento secreto. Esse é o maior escândalo do Brasil. Então vamos entender isso aí e vamos pro foco. O foco é o orçamento secreto. Muito bom o ICL fazer isso. Parabéns mais uma vez ao nosso ICL, que eu tenho tanto orgulho. Então entre lá agora no roleicl.com.br. roleicl.com.br e se inscreva. Valeu, pessoal, obrigado aí pela parceria, Guga, nesse rolê ICL hoje diferente, né, um pouco diferente, mas queria agradecer a nossa audiência, a toda a comunidade do Papo Legal, e daqui a pouco, gente, tem ICL urgente na nossa programação a partir das 5 da tarde, não percam depois o ICL Notícias segunda edição, então fiquem ligadinhos aqui na programação do ICL, um beijo, obrigado, Guga, e até amanhã vocês terão a companhia de Roberto Garcia. Sabe como é que fala rolê ICL lá no Cabo Verde, né? Rolê sério. Dia 28, o ICL vai soltar uma bomba. Nos últimos meses, discretamente, os nossos jornalistas fizeram a maior investigação já feita até hoje sobre o maior esquema de corrupção do Brasil, que tem nome e sobrenome: Orçamento Secreto. Um esquema de corrupção que poucas pessoas tentaram enfrentar, e quando tentaram enfrentar, foram porque tem muita gente envolvida nisso, de tudo que é lado e de tudo que é canto. No dia 28 de junho a gente vai trazer uma série documental onde a gente não vai só conversar com as pessoas que conhecem o esquema de Brasília. A gente vai visitar os lugares para onde esse dinheiro deveria ter ido e vai te contar histórias que vão te deixar de cabelo em pé. De milhões e milhões que não chegaram ao destino, até pessoas que foram sumidas porque tentaram denunciar. Não percam essa série documental. Pegue o seu ingresso e chame seus amigos para assistir também.